Olá, seja bem-vindo a mais uma entrevista no âmbito da rubrica Líderes do Fitness, a rubrica da Bewiser que, como sabe, procura dar a conhecer as pessoas por trás dos diferentes projetos. E hoje temos alguém com um perfil diferente, e já vão perceber porquê, porque não é alguém que está à frente de um ginásio tradicional, apesar de haver ginásio no nome. Estou à conversa com a Cristina Caetano, uma das diretoras executivas do Ginásio Clube Português, responsável pela área de exercício e saúde, e também, muito recentemente, presidente da Associação Portuguesa dos Fisiologistas do Exercício, não é assim? É sim. Muito obrigado, Cristina, por aceitar o meu convite e por nos receber justamente no Ginásio Clube Português, na sua casa. E, portanto, a primeira coisa que eu lhe perguntaria era exatamente se nos podia, ainda por cima nós estamos aqui na sala de troféus do Ginásio Clube Português, se nos podia fazer uma visita, enfim, guiada mais ou menos, pela história do Ginásio Clube e que instituição é esta que já tem tantos anos? O Ginásio Clube Português, antes de mais, muito obrigada, bem-vindos, obrigada pelo convite, é um prazer receber-vos. O Ginásio Clube Português tem 143 anos, é o segundo clube mais antigo do país, é o único clube do mundo com uma dupla distinção olímpica, atribuída pelo Comitê Olímpico Internacional, que são aquelas duas taças que nós temos ali, e é um clube que é considerado o pai do desporto de muitas das modalidades desportivas em Portugal, que foram introduzidas no nosso país pelo Ginásio Clube Português. E é um clube, também, por exemplo, o primeiro e o segundo congresso de Educação Física foram realizados pelo Ginásio Clube Português e, portanto, é um clube que tem, de facto, na sua gênese e na sua tradição, o facto de estar na vanguarda, digamos assim, do melhor que se faz ao nível, mais inicialmente ao nível do treino e da formação e do treino desportivo, e agora também, desde há uns anos, esta parte, há cerca de 18 anos, também mais na área do exercício e saúde e do fitness, e portanto, no fundo, nós acabamos por ter aqui alguma particularidade diferente dos ginásios habituais, porque no fundo nós somos um clube, e um clube que tem uma valência quer na área do exercício de saúde, quer na área do desportiva. E quando eu digo na área da desportiva, tem a ver com a formação, com a competição, com a representação. E, portanto, eu costumo dizer que isto é um clube predileto, dá para o avô e para a neta e também para o atleta. E, de facto, nós temos esta abrangência. Portanto, nós chegamos a ter aqui a treinar 2, 3, 4 gerações. Portanto, de netos a avós e, às vezes, até bisnetos também treinam aqui. Portanto, e isto, de facto, faz parte da gente. Nos ginásios que mais, enfim, convencionais, de facto, não existe isso, não é? Porque tem um espectro de atuação mais restrito do que aquilo que é o ginásio português, claro. Normalmente os ginásios dedicam-se mais à área, ou os clubes se dedicam mais ao treino, e eventualmente agora começaram os clubes também na área do fitness, ou os ginásios dedicam-se essencialmente ao fitness e não têm esta parte desportiva. Nós acabamos por ter aqui estas duas áreas, que são áreas muito fortes. Mas qual é a área? Há uma área que é maior do que a outra? São mais um clube de modalidades ou são mais fitness? Não, nós começámos, na nossa gênese, na nossa história, nós começámos mais ligados ao treino. Portanto, o ginásio era muito conhecido como o clube de ginástica, digamos assim. Claro. Hoje em dia temos ginástica, mas também temos outras modalidades, de facto. Quantas modalidades é que tem? Nós temos, em termos de modalidades desportivas, nós temos modalidades como a ginástica, e dentro da ginástica há várias áreas de intervenção. Temos o tiro com arco comprimido, a esgrima, o judo, o karaté Shotokan. Temos imensas, não faltam modalidades, temos também escolinhas de futebol, temos o pádel, temos o ténis, neste momento também fazemos a gestão da piscina municipal de Campo de Ourique, não tendo a piscina aqui, mas temos uma piscina municipal cuja gestão nos foi atribuída, mas para sintetizar, portanto, nós no início, de facto, a nossa gênese veio na parte da formação e da competição desportiva. De há uns anos esta parte, e só para lhe dizer, por exemplo, o Ginásio Clube Português, em 1998, era um ginásio que estava falido, o clube estava falido. E foi nessa altura que os dirigentes do clube, a direção do clube, entendeu apostar na área mais de forma profissionalizada na gestão do clube, criando uma direção executiva. Porque nós aqui no clube temos uma direção eleita, que no fundo são as pessoas que decidem o que é que se faz aqui no clube, e depois tem uma direção executiva, da qual eu faço parte, que no fundo são profissionais, que estão aqui todos os dias e que fazem a gestão do clube, no fundo, cuja função é propor à direção eleita
apresentar propostas à direção eleita e implementar as decisões da direção eleita. E que, de facto, a criação desta direção executiva foi um marco importante de gestão aqui do clube. E foi, no fundo, a partir do momento em que foi criada, permitiu ao clube sair de uma situação em que estava praticamente falido e sem crédito, para uma situação como a que temos atualmente, que estamos muito bem. Consegues usar alguns números? Conseguem descrever? Eu, neste momento, não lhe quero estar a avançar números para não estar, a errar. Mas em termos de saúde financeira do clube, nós estamos bem. Aliás, terminámos uma obra grande, na ordem dos 4 milhões de euros, com capital, portanto, e sem recorrer a outros protocolos com outras entidades, que foi a construção do nosso parque de estacionamento e dos campos de pádel e também a renovação dos campos de ténis e a construção do ginásio para a ginástica acrobática, que para nós era muito importante, porque temos muitos atletas e, portanto, as instalações que temos, nós temos, de facto, grandes instalações. Quando as pessoas chegam aqui ao nosso clube, acham que nós somos um clube muito grande e, de facto, nós somos um clube muito grande, mas neste momento as instalações estão completamente esgotadas. Na área desportiva já temos pouca margem, temos alguma, mas já estamos, vai ver, os ginásios estão completamente lotados. Na área do exercício de saúde ainda temos aqui uma margem para crescer, nomeadamente ao nível das aulas de grupo e também na sala de exercício, mas também já não é possível fazer um boom de crescimento, de tal forma que nós neste momento, para crescer, já estamos a equacionar, não estamos a trabalhar no sentido da construção de mais um edifício, que é chamada a terceira fase. Aliás, aqui também? Aqui também, é um edifício contíguo a este. Aliás, quando nós viemos para aqui, portanto, o ginásio, a sede inicial não era neste local, e quando passou para aqui, portanto, já foi projetado para ter 3 fases de construção. A primeira e a segunda já foram construídas, a terceira é aquela que nós perspectivamos levar a bom porto até 2021, e que vai nos permitir duplicar a área de prática desportiva que nós temos atualmente, e então aí sim temos objetivos mais ambiciosos, que é também tentar Isso é um projeto duplicar. Muito arrojado. É muito arrojado. Para uma instituição de 143 anos, imagino que nem sempre seja fácil, ou melhor, é porventura, teorizo eu, fácil cair em algum marasmo, em algum comodismo. Como é que se consegue garantir que uma instituição secular, com toda esta história, não cai nessas más práticas, como aliás, porventura, teria caído, não sei, antes de 98, como há bocado referi? O Ginásio Clube Português é um clube que se preocupa muito. Nós temos uma missão, que é o bem-estar dos sócios, é a nossa missão. Mas, no cumprimento desta missão, a direção do clube também se preocupa muito com o bem-estar dos seus funcionários e dos seus colaboradores. E, portanto, tem uma política de recursos humanos também com esse tipo de preocupação. E isso permite-nos ter profissionais empenhados, dedicados, muito qualificados. O Ginásio Clube Português é uma instituição que aposta muito forte na qualificação dos seus profissionais, quer ao nível do recrutamento. Só para ter uma ideia, por exemplo, na área do exercício de saúde, nós, há cerca de 14 anos atrás, que não contratamos ninguém para a nossa sala de avaliação e de aconselhamento técnico e na nossa sala de exercício, sem ter formação superior qualificada na área, e apesar disto, todos os anos estes colegas e estes professores fazem formação, não só promovida pelo ginásio, como também estimulamos que o próprio profissional e o próprio colaborador vá fazendo formação, invista na sua formação, e nós próprios também, o ginásio apoia financeiramente esse investimento. E, paralelamente a esta situação que eu estou a dizer, há também uma preocupação grande por parte do ginásio no sentido das relações laborais que estabelece com os seus profissionais. Todos os nossos professores da sala de avaliação e de aconselhamento técnico e da sala de exercício são professores que pertencem aos quadros do clube. Não são pessoas que estão a recibos verdes. Não há prestação de serviços. Não há prestação de serviços, são pessoas que o ginásio aposta e que faz o seu contrato de trabalho, renova os seus contratos de trabalho e vai continuando a renovar, e a pessoa fica no quadro. Portanto, não há aqui a preocupação de... Em que é que se traduz no serviço essa maior aposta, porventura, do que a média do mercado na manutenção das pessoas, na não renovação, se quiser, uma renovação muito mais limitada dos próprios recursos humanos? Isto traduz-se numa equipa mais qualificada, mais experiente e mais madura.
E é isso que nos tem permitido nós virmos a fazer o nosso percurso, por exemplo, na área do exercício e saúde, com um enquadramento cada vez mais alargado das ditas populações especiais. E também fazer o enquadramento dos nossos sócios, acompanhando ao longo da vida, portanto, acompanhando as várias fases da vida do ser humano. Portanto, nós temos desde 1 ano e meio até 90 anos que treinam aqui diariamente connosco. E, portanto, pessoas com condições clínicas mais complicadas, atletas de alto rendimento. Portanto, quando eu digo populações especiais, tem a ver com condicionantes de saúde, mas também tem a ver com o rendimento desportivo. E, para fazer este tipo de enquadramento, de facto, é necessário profissionais qualificados, os tais fisiologistas do exercício, portanto. E isso consegue-se, porque depois também há a cultura do próprio clube, a nossa forma de estar, nós temos um serviço muito personalizado com os nossos sócios, e isto conquista-se, a própria relação que se tem. Nós temos uma taxa de retenção elevadíssima comparado com outros ginásios, nós temos uma taxa na ordem dos 75%. Praticamente é o dobro. E vem daí, acha é que o dobro. Vem dessa quando nós fazemos inquéritos de satisfação, até agora, todos os que fizemos, e nós fazemos vários, a primeira opção dos nossos sócios, quando lhe perguntamos, colocamos questões do tipo: porquê é que escolheu o ginásio Clube Português? A primeira opção, a qualificação e o reconhecimento dos nossos professores. Cristina, eu acho que é óbvio quem nos estiver a ver a paixão que tem pelo ginásio Clube Português e pelo trabalho que aqui desempenha. Como é que surgiu a sua ligação a este projeto e quando? Olha, eu sou fisiologista do exercício, mas antes portanto, eu fiz a minha licenciatura na Faculdade de Estrada Humana, em Educação Física e Desporto, fiz especialização em rendimento desportivo, eu venho da alta competição e, portanto, durante muitos anos estive mais ligada a essa área e também ao ensino, portanto, quando eu me licenciei há umas décadas atrás, portanto, era o percurso. Eu fui professora do ensino secundário durante alguns anos, nunca deixei o treino, e depois fui-me aproximando também da área do exercício de saúde, portanto, fiz formação superior pós-graduada nesta área, fiz também o mestrado, e também era sócia do Ginásio Clube Português, portanto, além de... E não estava nada nem aí, portanto, vir aqui para o ginásio, até que, em conversa com o diretor-geral do ginásio, lhe propus, mas longe, até porque eu tinha outros projetos, nem sequer tinha descuidado para isto, estava envolvida noutros projetos, lhe propus e disse: eu frequentava o ginásio, acho que aqui o ginásio faz falta uma sala de avaliação e de aconselhamento técnico. Como é que se faz prescrição de exercício nós estamos na altura do nosso clube ter aqui uma maior robustez relativamente à avaliação e ao aconselhamento técnico, haver aqui um espaço, pensa nisso. Ele de facto pensou e passado uns meses, uns tempos, não foi assim muito tempo depois, convidou-me para vir coordenar a sala de avaliação, de abrir a sala, montar a sala e vir abrir a sala de avaliação e de aconselhamento técnico. Eu disse: nem pensar, não tenho cuidado para isso, estou a fazer outros projetos, mas de facto o bichinho ficou e, portanto, eu mandou-me, discutíamos ali um bocadinho, mas pensa melhor, e eu resolvi aceitar. Portanto, eu vi, a minha entrada foi para coordenar a sala de avaliação e de aconselhamento técnico, entretanto também estava cá outra colega que estava a coordenar a sala de exercício e ficámos as duas depois na coordenação da sala da SAT, portanto a sala de avaliação e de aconselhamento técnico e a sala de exercício. E aos poucos, quer dizer, fui ficando e fui dinamizando, portanto, esta área do exercício de saúde. Isto não era uma direção executiva na altura, portanto, só havia uma direção executiva. Só que esta área foi crescendo e foi importante sensibilizar a direção eleita para a importância que tem a área do exercício de saúde. E isso foi conquistado. Portanto, a direção eleita, e nomeadamente o presidente do clube, deixou-se conquistar e percebeu a potencialidade que esta área tinha e que devia ter uma direção executiva também dedicada especificamente a esta área. E foi nessa linha que eu fui convidada para ser a diretora executiva desta área, portanto foi a primeira, até agora a única, depois de mim virão certamente outros, porque eu auguro um futuro longo desta área, e foi assim que eu entrei aqui no Ginásio Clube Português. E hoje ainda tem tarefas, enfim, tem estas tarefas executivas, ainda mantém algum tipo de tarefas
não de gestão, mas de acompanhamento de treino ou coisa do género? Eu gosto muito de pôr, desculpa a expressão, a mão na massa. Portanto, eu não deixo a minha gênese de fisiologista do exercício e, portanto, não o faço regularmente, mas situações clínicas mais complicadas, situações, enfim, em alguns casos mais complicados ou noutros, continuo a fazer avaliações, ainda faço as avaliações e se for necessário ir à sala de exercício, certamente que faço prescrição de exercício naturalmente também. Para além desta sua vertente aqui no Ginásio Clube, dizia-me há pouco que nós estamos a gravar isto no dia, nem sei que dia, hoje é dia 8 de novembro, não é? No dia 7 de novembro, portanto ontem, teve aqui lugar, não é? Uma sessão de, enfim, um pontapé de saída de uma associação, a Associação Portuguesa de Fisiologistas do Exercício. Quer-nos contar que associação é esta e que missão é que esta associação tem? Quero e tenho muito prazer nisso e até interesse. A Associação Portuguesa dos Fisiologistas do Exercício, de facto, teve a sua apresentação pública à sociedade ontem, nesta sala. Não foi por acaso que escolhemos esta sala e não foi por ser diretora executiva do Ginásio Clube Português. Havia outros espaços também igualmente interessantes e disponíveis. Escolhemos esta sala pelo caráter simbólico que o Ginásio Clube Português tem como o pai do desporto em Portugal, como também, como eu já referi na entrevista, enfim, pela sua história e porque achamos que de facto é um clube emblemático a nível nacional e que de alguma forma traduz também os valores de credibilidade, competência, profissionalismo, honestidade que a própria associação também comunga e, portanto, foi para nós muito honroso poder fazer esta apresentação pública aqui. Ficámos muito agradados porque esta apresentação pública superou as nossas expectativas que já eram altas, conseguimos mobilizar e ter o prazer e a honra de ter connosco uma robustez grande do ponto de vista da representação da sociedade na área do exercício e saúde, na área da fisiologia do exercício físico e do treino desportivo, que nos honraram de estar aqui, desde o ensino politécnico, o ensino universitário, o próprio governo que se fez representar, o Sr. Secretário de Estado da Juventude e do Desporto, o Dr. João Paulo Rebelo, a Excelentíssima Senhora Ministra da Saúde e a Excelentíssima Senhora Secretária de Estado da Saúde, que não podendo estar presentes por impossibilidade da agenda, fizeram-se representar pelo professor Dr. Romeu Mendes, o coordenador da Comissão Intersetorial de Promoção da Atividade Física, na própria assistência, enfim, tivemos várias instituições a nível nacional, que também nos deram o prazer, quer associações de representações profissionais, quer também da área do fitness, a própria AGAP, etc. Portanto, de facto, houve aqui, e para nós foi muito honroso, portanto, ver que, de facto, a sociedade, de alguma forma, acarinhou esta apresentação pública da Associação. O feedback e os elogios que, entretanto, temos recebido também têm sido muito positivos. Isso honra-nos muito, mas também nos dá uma maior responsabilidade de não baixarmos as expectativas que neste momento estão criadas em torno da Associação Portuguesa das Fisiologistas. A pertinência desta associação neste momento? Esta associação, nós entendemos que é muito pertinente a criação desta associação. Porquê? Porque há mais de 20 anos que existem em Portugal fisiologistas do exercício. Que é o quê? Consegue-nos dizer o que é um fisiologista do exercício? Isto porquê? Porque não é uma profissão... Claro. Não é reconhecido como profissão ainda. Aliás, a criação da própria associação... Antecipa de alguma forma esse passo. Uma das missões, digamos assim, é a valorização e o reconhecimento profissional do fisiologista do exercício. Ou seja, se pretende que seja uma nova licenciatura ou é outro caminho? Não. O que se pretende é que o fisiologista do exercício seja reconhecido como profissional de referência na área do exercício físico, a exemplo do que acontece com outras profissões. Vai para a medicina, tem um médico, tem um nutricionista, tem um fisioterapeuta, tem o psicólogo. Vai para o exercício, quem é que é o parceiro destas equipas multidisciplinares? Este vazio existe. Porque há várias categorias, não é? Não há várias categorias. O que existe em Portugal neste momento, em termos de profissão, só existe a profissão de técnico de exercício físico. Enquanto profissão, sim. Enquanto profissão. E depois existe a função de diretor técnico. Para a profissão de técnico de exercício físico, é apenas pedido uma formação vocacional. E depois, se tiver formação superior, pode ser diretor técnico. Mas diretor técnico não é uma profissão. Não é uma profissão. Não obstante,
Segundo o IPDJ, e portanto dados do Instituto Português do Desporto e da Juventude, em 2017 estavam inscritos no IPDJ cerca de 2.300 diretores técnicos e cerca de 18.000 técnicos de exercício físico. Mas destes 18.000, a grande maioria é licenciada. De facto, existem muitos colegas com formação superior que estão no mercado e que estão a trabalhar e que não têm essa diferenciação reconhecida. E, portanto, essas pessoas já qualificam como fisiologistas do exercício? Se for um licenciado em Ciências do Desporto, com especialização, idealmente com especialização em exercício e saúde ou fisiologia do exercício, porque nós estamos a falar no exercício e saúde, mas também temos o fisiologista especialista em treino de alto rendimento, okay? No rendimento esportivo. Aliás, como ontem foi bem marcada aqui, e fizemos questão de fazer isso na sessão da apresentação pública, em que tivemos duas conferências, uma conferência dada pela professora doutora Teresa Branco, na área do exercício e saúde, e uma conferência dada pelo professor doutor Mânio Santos, na área do rendimento esportivo. Portanto, no fundo, o fisiologista do exercício pode trabalhar em vários contextos e tem fisiologista especialista em vários contextos, é exemplo do que acontece com outras profissões, como, por exemplo, a psicologia e até a própria medicina. Pronto. O que nós entendemos é que, de facto, tem que haver aqui um profissional de referência e que, quer o técnico de exercício físico, quer a designação de técnico de exercício físico, quer a designação do personal training, não dão resposta a esta necessidade. E nem sequer promovem esta valorização dos profissionais que apostam na sua formação. Muitas das pessoas que fazem esta formação fazem-no em instituições públicas, com orçamentos do Estado, com dinheiros públicos, e que depois não veem reconhecida a sua profissão. Portanto, não há profissão. Ainda ontem um colega, e é um colega conhecido, neste momento até, enfim, na área mais da fisiologia do treino de rendimento, mas é um colega que, enfim, até está neste momento a trabalhar no estrangeiro e que voltou a Portugal também para um cargo de relevo e que teve que se registar, abrir a sua atividade nas finanças e estava chocadíssimo porque não tem. Portanto, a opção é outras, mas eu não sou outro. Não é? Eu pago os meus impostos, tenho o meu desempenho profissional, fiz a minha formação superior, especializei-me nesta área e quando vou pagar o meu imposto, não está tipificado. Quando vou preencher um formulário, profissão é que eu ponho. E, de facto, é necessário haver este profissional de referência para estas equipas multidisciplinares. E, curiosamente, e da experiência que nós temos, do contacto que temos com outras áreas profissionais, de facto, a designação de fisiologista do exercício faz todo o sentido e as pessoas conhecem-nos como tal e aceitam-nos como tal. Também ajuda a posicionar a profissão, enfim, a profissão, sim, mais colada à saúde, ou isso é um efeito colateral que não faz parte do objetivo primeiro? Não, eu acho que o fisiologista do exercício tanto pode trabalhar em contexto de saúde como pode trabalhar em contexto de desporto. Nós somos, na nossa gênese de formação, a nossa formação é em ciências do desporto. Agora, poderíamos trabalhar em contexto de equipas multidisciplinares, promovendo a saúde, ao nível da prevenção primária, ao nível da prevenção secundária, como coadjuvante terapêutico, a equipas multidisciplinares, onde, por exemplo, a reabilitação cardíaca já tem esta situação, enfim, mais à frente e bem resolvida, queremos nós, como podemos trabalhar em contexto de exercício de saúde, em contexto de fitness, como podemos trabalhar também em contexto de rendimento esportivo, aliás, já temos. Se formos, por exemplo, a Federação Portuguesa de Futebol, tem fisiologistas do exercício, especialistas em rendimento esportivo nos seus quadros, nas suas equipas. E isto está a acontecer. Portanto, nós existimos e somos muitos. E somos milhares. O que não existe ainda é o reconhecimento por parte da sociedade, do ponto de vista legal, da existência deste profissional. E é para haver esse reconhecimento, no fundo, que a associação foi criada, visando, portanto, nós neste momento criámos a Associação Portuguesa dos Fisiologistas do Exercício, no sentido com os olhos postos numa futura ordem? Com os olhos postos numa futura ordem profissional, que aí sim regule a questão do acesso à profissão e também de boas práticas da profissão. A exemplo do que acontece com outras áreas também, que já fizeram o seu trajeto, uma área, por exemplo, que fez um trajeto muito interessante e
está a fazer um percurso muito interessante, como por exemplo a Ordem dos Nutricionistas. Aproveito para dizer que a senhora bastonária da Ordem dos Nutricionistas, desde o início, que apoia a Associação Portuguesa dos Fisiologistas do Exercício e faz parte do nosso Conselho Consultivo. Portanto, uma das preocupações que houve também na criação da Associação foi criar, desde o início, envolver fisiologistas de referência e profissionais de referência a nível nacional na área da fisiologia do exercício e, portanto, é para nós... E não sentiram resistência de outras corporações com esta vossa tentativa de maior estruturação? A criação da Associação Portuguesa dos Fisiologistas do Exercício visa a valorização e o reconhecimento profissional dos fisiologistas do exercício e nunca a desvalorização de qualquer outra profissão. E isto é muito importante. Nós temos uma perspectiva agregadora, não é contra ninguém, é a favor de. Ou seja, entendemos que urge a sociedade reconhecer um profissional de referência na área do exercício físico. E esse profissional não existe. A não ser o técnico de exercício físico, nós achamos que não corresponde, pelos motivos que já lhe expliquei. Mas isto não significa que nós somos contra os técnicos de exercício físico, contra os técnicos de desporto, contra as pessoas de educação física. Não tem nada a ver. Aliás, muitos dos associados fundadores da APFE, que agora se assumem como fisiologistas do exercício face ao contexto profissional onde atuam e à formação que fizeram, já foram no seu passado professores de educação física. E o que é que um professor de educação física atual terá que fazer um dia? Imaginemos que esta profissão é criada, não é? O que é que terá que fazer para se poder intitular legalmente? Terá que ter formação nesta área, na área do exercício de saúde ou da fisiologia do exercício. Mas se ele for licenciado em educação física, não fica com esse acesso direto? Se não tiver nenhuma, depende da formação que tiver e do curso que tiver, portanto, do currículo que tiver, e tem que ter experiência nesta área. Portanto, um colega que foi licenciado e que virado para as ciências da educação, que só esteve na escola, que nunca trabalhou, nem tem experiência profissional na área do treino, na área do exercício de saúde e que nunca fez mais nenhuma formação complementar, não será fisiologista do exercício. Eu estou a fazer estas contas para tentar esclarecer eventuais dúvidas, porque no fundo não é uma nova roupagem para a profissão de professor de educação física, não é? Não é uma nova. Não é isso. Agora, nós temos aqui uma situação que nós não estamos a partir do zero. Claro. Nós existimos há mais de 20 anos. O primeiro mestrado em Portugal foi em 1994. Primeira licenciatura em 1998, portanto, e depois disso são colegas com mestrado, licenciados, mestres, doutorados, portanto, há milhares de pessoas com formação nesta área. Também sabemos que... Fala da fisiologia do exercício. Falo na área da fisiologia do exercício. Agora, temos esta formação pré-Bolonha, pós-Bolonha, nós neste momento temos cerca de 30 cursos a nível nacional com designações diferentes, portanto entendemos que também não faz sentido, ou seja, que tem que haver aqui por parte também da academia, dos institutos do ensino politécnico e do ensino universitário, haver aqui também um trabalho conjunto para haver uma maior uniformização até das próprias designações dos cursos, planos curriculares, etc. E portanto o que nós preconizamos é que haja aqui um período de transição, em que nós já apresentámos e já fizemos a nossa proposta relativamente e temos essa proposta feita, portanto, relativamente aos pré-requisitos para ser considerado fisiologista do exercício. Nós, neste momento, temos 2 patamares de fisiologista do exercício, o fisiologista do exercício e o fisiologista do exercício especialista, e que os colegas que já estão na profissão ao longo destes anos, possam neste momento, ou a partir deste momento, se poderem candidatar a ser fisiologista do exercício e ser reconhecidos a se inscreverem na Associação Portuguesa dos Fisiologistas do Exercício como fisiologistas do exercício. E dar também à sociedade, ao poder político, às próprias instituições formadoras, tempo para haver uma reorganização, e eu sei que isto está a acontecer, porque nós temos trabalhado conjuntamente com as instituições e estamos em conversações com estas instituições, no sentido de haver aqui também um reajuste do ponto de vista do plano curricular, do ponto de vista da designação dos próprios cursos, para irmos, enfim, no caminho do profissional de referência qualificado na área do exercício. Para se tornar nesse profissional que ambicionam,
e também para dar, no fundo, de alguma forma, corpo àquilo que ontem aqui iniciou. Enfim, foi dizendo que tem tido uma excelente aceitação, várias pessoas e vários elementos da sociedade estão, enfim, empenhados nesta vossa missão. Isso provavelmente vai trazer visibilidade, vai trazer até, porventura, reconhecimento a estes profissionais. Mas também trará o outro lado da moeda, que é muito mais responsabilidade e responsabilização. Claro. Acha que os profissionais estão preparados para aceitar este novo papel que, enfim, que este estatuto pode trazer, do ponto de vista, nomeadamente, da sua formação, ou, até pegando naquilo que eu estava a dizer agora, de uma eventual necessidade de reorganização dos currículos, etc., tem que haver alguma melhoria? Eu acho que nós temos excelentes profissionais no terreno que estão ansiosos para serem reconhecidos como tal, colegas que fazem diariamente um excelente trabalho, com resultados fantásticos, reconhecidos por aqueles com quem eles trabalham diretamente e, portanto, que os procuram e que, enfim, usufruem dos seus serviços. E, portanto, eu acho que o desafio, a responsabilidade de sermos, que o reconhecimento do fisiologista do exercício tem, eu acho que nós estamos preparados para o receber e acho que os colegas estão preparados para o ter. Se me questiona sobre se há necessidade de haver aqui alguma reorganização, se calhar para alguns cursos sim, outros não tanto, mas isto é como qualquer outra profissão. Aliás, as outras profissões também fizeram o seu percurso e também fizeram os seus reajustes e nós certamente, e ao longo da vida, porque o que nos deve caracterizar é a humildade no saber e a inquietação no aprender. E, portanto, é saudável e de louvar que os planos curriculares sejam revistos pelas instituições de formação do ensino superior ao longo dos anos e ao longo do percurso que vão fazendo. É a evolução das coisas, é o conhecimento, a evidência científica cada vez aponta para aí, cada vez há mais especialidades, o conhecimento cada vez é necessário, um maior conhecimento e melhor conhecimento das várias áreas e, portanto, dizer que nós somos especialistas de tudo. Quem diz que é especialista de tudo não é especialista de nada, não é? Difícil, portanto, difícil, não é? Portanto, eu costumo dizer, o melhor é deixar falar a pessoa, e quando se deixamos, já são todos especialistas, então deixamos falar e depois a gente percebe o quanto especialista é. Portanto, nós não somos especialistas de tudo, e de facto esta humildade no saber, eu repito-me, inquietação no aprender, deve ser uma máxima que me deve guiar qualquer profissional, e neste caso também o fisiologista do exercício. Eu já acabei, quando eu fiz a minha licenciatura há 20 e muitos anos atrás, o estado da arte não era o estado atual. Claro. Não era o estado atual. Quando eu entrei nesta área do exercício e saúde, também já há muitos anos atrás, o estado da arte não era o estado atual e, portanto, as coisas vão evoluindo. É importante nós preocupar-nos em haver uma atualização constante do conhecimento. Isso é que é fundamental em qualquer profissão. fazer-lhe esta pergunta, pegando na sua vertente, se calhar esta trilogia que é presidente desta associação, dos fisiologistas do exercício, é profissional do treino e é diretora executiva com responsabilidades sobre o treino. E aquilo que nós vamos vendo na indústria do fitness, e agora focava um bocadinho no fitness, é que, enfim, eu não tenho dados oficiais, mas parece-me que há pelo menos um crescimento acentuado dos conceitos low cost, com certeza com muito mérito em muitas coisas, mas que porventura terão uma menor personalização do treino. Porventura as pessoas da low cost vão dizer que não, e se calhar estou eu enganado. Mas, no fundo, a pergunta que eu queria colocar é esta. Por um lado, há aqui uma vontade de valorizar o papel do ser humano, do profissional mais qualificado. Por outro lado, aquilo que se calhar a indústria está a trazer, porque as pessoas também, é a maneira de terem preços mais baixos, é uma intervenção humana mais limitada. Isso preocupa se isto faz algum sentido a minha leitura, ou acha que não, que de facto aquilo que vai havendo por aí há um acompanhamento suficiente dos profissionais? Olha, enquanto diretora executiva do Ginásio Clube Português, responsável pela direção do exercício de saúde, nós não somos um ginásio low cost, não nos situamos a esse nível, não é uma crítica, eu acho que a indústria do fitness é um negócio que na Europa mexe com mais dinheiro do que o futebol. É uma incrível, espetacular. Não sei se as pessoas têm essa noção, portanto, nós ouvimos falar muito no futebol, aqueles milhões de transferências de jogadores. Mas espera aí, no fitness
O fitness mexe com mais dinheiro do futebol e, portanto, e as tendências é de crescimento, portanto, é natural que com neste contexto, que hajam investidores que queiram continuar a investir na área do fitness, que é legítimo que o façam. E não vejo, e não critico as pessoas que escolhem o seu modelo de negócio. Agora, não podemos dizer que temos um modelo de negócio low cost e depois dizer que temos um serviço muito qualificado e com um acompanhamento mais personalizado, porque de facto esse acompanhamento personalizado tenho dificuldade em compreender como é que ele existe. Nós no Ginásio Clube Português situamos num acompanhamento mais personalizado. Portanto, para ter uma ideia, por exemplo, nós valorizamos muito a avaliação, continuamos a ter os nossos sócios a poderem usufruir de avaliações, periodicamente. Quando o sócio se inscreve no clube, tem direito a uma avaliação e pode fazer avaliações de 2 em 2 meses ou 3 em 3 meses, sempre gratuitas. Uma avaliação que incorpora os protocolos que são preconizados, que estão na vanguarda do que é preconizado pelas instituições de referência em termos internacionais, como o American College of Sports Medicine, portanto, o ACSM e outros, e em que os nossos professores têm uma hora para fazer a avaliação e o aconselhamento de cada indivíduo. De cada indivíduo. Uma hora. Completamente gratuito. Eu não conheço outro ginásio que, não quero fazer uma crítica aos outros, mas em que os profissionais tenham essa disponibilidade dentro do seu horário, porque afinal é pago naturalmente, é dentro do seu horário de trabalho, e faz o atendimento do sócio durante uma hora. Temos também a preocupação de investir não só nos recursos humanos, como também nos recursos materiais e, portanto, os equipamentos que nós temos, por exemplo, para a avaliação, serem equipamentos também de topo de gama, portanto, bem que se nós queremos fazer, por exemplo, a avaliação da composição corporal, não vamos buscar um equipamento de baixa gama, nós temos um equipamento, provavelmente eu creio que nenhum ginásio em Portugal ainda tem, que é o SECA MBCA 515, e que em Portugal está em contexto, existem alguns aparelhos em contexto de investigação ou em contexto clínico. Nós investimos e já tínhamos outros e renovámos-lo agora, portanto, temos analisador de gases, temos tido a preocupação, criámos agora também o GCP-LE, portanto, aqui também uma área de complemento que nos permite também dedicarmos aqui algum tempo à investigação e a uma avaliação mais aprofundada de alguns indicadores, ou dos sócios também, que nos permitam a avaliação de outros indicadores. Paralelamente à avaliação, temos também, ao nível da prescrição de exercício na sala de exercício, também sessões de uma hora, em que os nossos professores têm uma hora para fazer a prescrição de exercício individualizada. Nós não trabalhamos com planos de treino pré-formatados. O plano de treino é prescrito em função do perfil daquele sócio, dos seus objetivos, dos seus desejos, dos seus gostos, naturalmente, respeitando os seus gostos, mas de acordo com o perfil. Portanto, todo este acompanhamento é muito personalizado, não tem custos acrescidos para os nossos sócios e está incluído na mensalidade. Até que ponto é que o facto de serem um clube, portanto terem, imagina, um enquadramento fiscal diferente, vos dá uma vantagem versus as empresas? Não temos, porque nós pagamos IVA também na área do fitness. Portanto, essa vantagem nós estamos exatamente, para a questão de ser um clube, não temos nenhuma vantagem relativamente à concorrência. Nós na área do fitness, e na área do exercício de saúde, mas na área do fitness nós cobramos IVA, pagamos IVA, portanto não temos nenhuma vantagem relativamente à concorrência. O que nós fizemos foi uma opção pela oferta mais personalizada e um acompanhamento mais personalizado dos nossos sócios, e acreditamos que isto tem permitido continuarmos a ter estas taxas de satisfação e de retenção dos nossos sócios, enquanto, por exemplo, no mercado do fitness a retenção anda ali nos 30%, 35%, se chegar aos 40% já é muito bom. Estou-lhe a falar em 75%, portanto... E isto é onde nós nos situamos. Nós, há uns anos atrás, éramos um dos ginásios low cost de Lisboa. Neste momento somos quase um dos premium, em termos de mensalidade. Mas acreditamos que este posicionamento nos ajudou, por exemplo, na altura da crise, em 2011, 2014, a manter-nos e a manter crescemos um pouco, naturalmente, como todos os outros, mas crescemos muito menos do que os outros. Depois também, do ponto de vista estratégico e da filosofia da própria área de intervenção do exercício de saúde, também já há vários anos atrás que formalmente criámos os nossos programas especiais. O programa de gestão e controle de peso, o programa de reabilitação cardíaca, o programa de obesidade infantil, e este ano resolvemos alargar estes programas também à diabetes e ao cancro da mama. Portanto, nós também apostamos forte na diferenciação, acreditamos também que isto é um caminho, ou seja, que além do adulto considerado baixo risco,
também há aqui uma oportunidade e a própria sociedade também tem que dar resposta ao enquadramento das pessoas que têm condições clínicas, condições especiais, quer no rendimento, como eu já disse, e nós também temos, mas também com outras condicionantes de saúde, sabendo-se hoje em dia, e a evidência científica é robusta nesse sentido, que para doenças e condições doenças não transmissíveis, de facto o efeito positivo do exercício físico é inquestionável e que pelo menos para 25 doenças, quer as doenças metabólicas, as doenças cardiovasculares, mas também já as doenças psiquiátricas, neurológicas, pulmonares, oncológicas. Portanto, cerca de 25 doenças em que, de facto, estão estudadas, existe robustez relativamente ao benefício do exercício físico como coadjuvante terapêutico, ou como prevenção e como coadjuvante terapêutico para essas patologias. Isso posso deduzir das suas palavras que tem muito otimismo com o futuro do exercício em Portugal, ou nem por isso? E dos profissionais, para o resto? Tenho mesmo muito otimismo, ou seja, acho que esta é uma ótima área de investimento, é uma área com potencial de crescimento enorme, porque neste momento existe um contexto muito favorável. É porque até há uns anos atrás, eu tenho alguns cabelos brancos, alguns não, tenho muitos cabelos brancos, portanto já nisto há muitos anos. E até há uns anos atrás, éramos nós do exercício que andávamos aqui a dizer: o exercício faz bem à saúde, atenção que o exercício faz bem à atividade física, o exercício faz bem à saúde. Hoje em dia não precisamos, hoje em dia isto é inquestionável, portanto já não se discute. Portanto a sociedade já absorveu esta informação em que a importância da atividade física e do exercício físico na saúde e qualidade de vida das pessoas, ao nível da prevenção primária, secundária, como coadjuvante terapêutico, e portanto as pessoas já não se discute. O que se discute aqui é a qualificação, a preocupação com, por um lado, o reconhecimento. E isso acontece muito. Eu vou muito a congressos médicos e falo com muitos médicos e a questão, ainda há pouco tempo tive, há cerca de 2 semanas, no Hospital de Cascais, lá a apresentar uma comunicação, um update da diabetes, e na próxima quarta-feira estarei também no CUF Descobertas, também, curiosamente, para falar sobre a atividade física e a diabetes. E, de facto, a questão que me colocam sempre, a mim e aos meus colegas, é: ok, isto para nós é pacífico, não temos dúvidas nenhumas, nós não sabemos de exercício. Então, onde é que está o profissional de referência? Entendo. Porquê? Porque, não é? Portanto, é este hiato de confiança... E que conselho é que, portanto, dado isto, que conselho é que deixa aos profissionais, e eventualmente aos futuros profissionais, para poderem aproveitar este contexto positivo de que fala? Honestidade e competência profissional e... este lema: humildade no saber e inquietação no aprender. A formação, o termos humildade de só devemos, desculpa a expressão, pôr a mão na massa se estivermos habilitados para o fazer. Se sentirmos que temos competências, que estamos qualificados e que temos competências para fazer. Se não temos, queremos fazer, vamos procurar formação. Portanto, nós não estamos aqui isto não é ensaio e erro, isto é uma experiência. Portanto, nós somos profissionais desta área e, como profissionais desta área, as pessoas que nos procuram esperam que se saiba. Portanto, eu quando vou a outro profissional qualquer, seja o médico, seja o arquiteto, quando eu peço um projeto de arquitetura, eu posso lhe dizer o que é que eu gostava da casa, mas eu espero que o arquiteto e depois o engenheiro civil e que se articula, cada um saiba da sua área e que aquilo não me caia, quando eu não esteja lá dentro da casa, a casa não me caia em cima. Na área do exercício também, portanto, nós temos que querer ser valorizados, e de facto nós temos muito bons profissionais nesta área, mas também temos que assumir a responsabilidade do ser valorizado e de assumirmos que de facto nós mexemos com a vida daquelas pessoas, com a saúde daquelas pessoas e com a sua integridade física também, e com o seu bem-estar, que não é só da integridade física. Portanto, aqui, hoje em dia o exercício de saúde, e quando falamos em saúde, é numa perspectiva mais holística e vai muito para além disso. E temos que ter essas preocupações também de procurar essas valências e saber que hoje a evidência científica aponta neste sentido. O estado da arte é este, mas daqui a uns tempos o estado da arte já é diferente, vai ser outro. E, portanto, nós temos que ir à procura e ter esta preocupação, sabendo que não vamos abarcar tudo e provavelmente vamos especializar mais em áreas, eu não vou dizer-nos que somos especialistas em áreas oncológicas, mas também em cardíacas, mas também em gestão de peso, mas também... É assim tão especialista em tantas áreas, portanto, sou especialista em rendimento, e viver isto essencialmente com paixão, porque quando se gosta do que se faz é muito mais fácil depois ir à procura do conhecimento e também sentir essa necessidade de conhecimento. Cristina, onde é que as pessoas podem saber mais sobre
a Associação Portuguesa de Fisiologistas do Exercício. Tão recente, portanto, muito obrigada por esta oportunidade. Podem, junto do site, nós temos o nosso site, temos os contactos, é www.apfe.pt ou então fisiologistasdoexercício.pt, mas o site que nós temos é apfe.pt, através também do Facebook, e no site tem lá os endereços de e-mail e os contactos da associação, e portanto poderão contactar-nos através do geral@apfe.pt e através do nosso Facebook também. O Facebook foi inaugurado ontem, portanto convidamos-nos a irem lá e a seguirem-nos. Cristina, muitíssimo obrigado pela sua disponibilidade, pela forma tão apaixonada como de facto sempre comunica sobre estes temas. É sempre inspirador. Muito obrigado e sucesso quer para a Associação, quer para o Ginásio Clube Português. Quanto a si, muito obrigado por estar mais uma vez desse lado. Já sabe que nós na Bewiser temos esta rubrica dos líderes do fitness. Já tive o privilégio de estar à conversa com várias pessoas. Sugiro que, se esta é a primeira conversa que está a ver, dê uma vista de olhos, vai gostar de ver as outras. Até lá, bom exercício e viva com paixão.